Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo, né, pela presença de todos vocês que se inscreveram e todos aqueles que já estão conectados conosco na nossa plataforma do webinar. Eu aproveito para lembrar que vocês vão poder interagir conosco enviando suas perguntas pelo chat. Ele está localizado à direita da tela, tá? E os minutos finais do webinar a gente vai utilizar para responder algumas das perguntas. Nos próximos dias também, a gente vai enviar para o seu e-mail a gravação completa da sessão de hoje, juntamente com todas as respostas, né, das perguntas que foram feitas no webinar. Não se esqueçam de responder a pesquisa de satisfação no final do webinar. E para aqueles que ingressaram no programa de webinars da NSF hoje pela primeira vez, eu só gostaria de fazer uma pequena apresentação, né? A NSF, ela tem 75 anos de experiência, é uma organização global de saúde pública sem fins lucrativos, e comprometida com a saúde e a segurança dos consumidores em todo o mundo. Através dos nossos serviços analíticos, a NSF International colabora com vários setores do mundo para proteger os alimentos que consumimos, a água que bebemos, o ar que respiramos e, claro, os produtos que utilizamos. No webinar de hoje, a gente vai falar sobre as análises ecotoxicológicas, seus processos e a sua importância. E para fazer este webinar, né, eu vou apresentar para vocês a nossa palestrante de hoje, a Laura Neri. A Laura, ela é graduada em Ciências Biológicas pela PUC, ela possui mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular. Ela também tem doutorado sanduíche na Universidade College de London, pós-doutorado nos laboratórios de neuroquímica e psicofarmacologia e biologia e desenvolvimento do sistema nervoso da PUC, e atualmente ela coordena o setor de ecotoxicologia da NSF. Com vocês, a palavra com a Laura. Obrigada, Estefânia. Boa tarde a todos. Então, como a Estefânia falou, eu sou coordenadora do setor de ecotoxicologia na NSF há 3 anos já. E as principais áreas, então, de conhecimento que eu trabalho é a BPL, que é Boas Práticas de Laboratório, a BNT-NBR ISO 17025, e eu tenho bastante contato, então, com as normas internacionais, IPA e OECD, e as normas nacionais, a BNT-NBR, que a gente vai falar um pouquinho durante a apresentação. Então, aqui são os organismos que a gente utiliza no laboratório aqui da NSF em Porto Alegre, em Viamão. E hoje a gente vai falar, então, sobre as legislações referentes à água doce e efluentes. A gente possui diversas legislações no Brasil que fazem referência aos ensaios ecotoxicológicos, mas hoje, pontualmente, a gente vai focar nessas legislações referentes à água doce e efluentes. Então, levando em consideração o CONAMA 357, o CONAMA 430 e algumas estaduais, a SMA número 3 de 2000 de São Paulo, e a Portaria 66 da FEPAM do Rio Grande do Sul. A gente vai falar também um pouco sobre os ensaios agudos e os ensaios crônicos, os organismos que são utilizados nesses ensaios, como é feito o armazenamento e preparo das amostras, a realização desses ensaios, os resultados que a gente obtém e os relatórios que são emitidos, os controles necessários de validação para esses ensaios, e vamos fazer no finalzinho um comparativo entre as normas nacionais e internacionais para a gente visualizar como elas são bem equivalentes. Então, só para começar, eu gostaria de trazer uma citação do René Trudeau, que fala sobre a ecotoxicologia. Então, ele fala que a ecotoxicologia é o ramo da toxicologia
preocupado com o estudo de efeitos tóxicos causados por poluentes naturais ou sintéticos sobre quaisquer constituintes dos ecossistemas, animais, incluindo seres humanos, vegetais ou micro-organismos em um contexto integral. Então, essa citação eu acho que demonstra bastante o que é ecotoxicologia, né? E para que a gente utiliza esses ensaios ecotoxicológicos. Então, a gente vai investigar em alguns organismos o que pode acontecer dentro de uma população ou de um ecossistema. O marco da ecotoxicologia foi em 1962, com um livro publicado pela Rachel Carson, que se chama Primavera Silenciosa. Então, nesse livro, e após muitos estudos, ela chegou a algumas conclusões que a ação dos pesticidas que a gente utilizava e ainda utiliza, né, no meio ambiente, causava efeitos deletérios. E esses efeitos não eram simplesmente em um organismo específico, eram em diversos organismos e poderiam passar para outros organismos dentro da cadeia alimentar. Então, aí a gente tem o marco da separação da ecotoxicologia com relação à toxicologia clássica. Então, a toxicologia ela vai focar no efeito daquela substância em um organismo específico, e a ecotoxicologia vai levar em relação a todo, né, ao meio ambiente e aos ecossistemas. Então, a gente faz esses ensaios ecotoxicológicos para predizer os efeitos dos poluentes, de tal forma que, se algum incidente ocorrer, a gente possa saber o que fazer com relação àquele problema que foi causado. Para a gente entender um pouquinho a ecotoxicologia também, a gente precisa entender um pouco dos níveis tróficos, da cadeia trófica e da cadeia alimentar. Então, a gente vai ouvir falar nos próximos slides, principalmente nas legislações, eles fazem referência a diferentes níveis tróficos e que a gente precisa fazer os ensaios em, no mínimo, 2 níveis tróficos, né? Então, aqui a gente tem uma cadeia, um exemplo de cadeia alimentar, no caso, com relação a um ambiente aquático, né, mais marinho. A gente vai ter os produtores, os consumidores primários, os consumidores secundários, terciários e os predadores de topo, que incluem a gente, os humanos. Então, a gente precisa entender os níveis tróficos exatamente para entender por que as legislações nos pedem para fazer essas análises em mais de um nível trófico. O que acontece? Quando a gente tem, pelos estudos que já foram realizados há muito tempo, quando a gente tem um efeito em algum desses níveis tróficos, por exemplo, nos produtores, a gente poderia, por exemplo, ter um agente tóxico que vai matar todas as algas naquele local. A gente pode pensar, ok, são só as algas, mas as algas são produtores e elas vão alimentar outros organismos. E a gente debilitar esse ecossistema nesse ponto único em relação às algas, por exemplo, pode fazer com que toda a cadeia alimentar e todos os níveis tróficos fiquem desestabelecidos. Então, por isso, a gente precisa fazer essa avaliação em diferentes níveis tróficos. Então, as legislações no Brasil. O Brasil ele possui diversas legislações a nível nacional e estadual que vão nortear as necessidades de monitoramento ecotoxicológico. Então, a gente tem o CONAMA 357, que vai legislar sobre as classes, né, de águas, tanto superficiais de água doce, salobra e salina. O CONAMA 454, que vai legislar sobre a classificação dos sedimentos, tanto de água doce quanto marinhos. O CONAMA 430, que vai tratar dos padrões de lançamento de efluentes nessas classes de águas e sedimentos. O SMA número 03 é um exemplo, né, de legislação estadual em São Paulo. E a Portaria 66, de 2017, da FEPAM, que é um exemplo de legislação estadual. Então, eu vou tratar, a maioria dos estados tem a sua legislação, né, mas eu vou tratar somente desses dois na apresentação, senão ela ia ficar muito extensa. E também a gente vai tratar, em relação ao CONAMA 357, de águas superficiais doces, e ao 430, em relação aos padrões de lançamento. Nesse webinar, a gente não vai falar sobre sedimentos, nem sobre águas salobras e salinas. Então, o CONAMA 357, ele vai dispor sobre a classificação dos corpos de água. Ele vai classificar, então, os corpos de água em doces,
águas salinas e águas salobras. Dentro de água doce, que é o que a gente vai ver no webinar, ele vai discriminar entre classe especial, classe 1, 2, 3 e 4. As únicas classes que a gente vai discutir aqui e que têm relação com análises ecotoxicológicas são a classe 1, 2 e 3. As águas salinas e salobras, então, elas são divididas em classe especial, classe 1, classe 2 e classe 3, que serão discutidas em outros webinars. Então, com relação às águas doces de classe 1 e 2, qual é a referência que a legislação faz? Ela faz a referência da não verificação de efeito tóxico crônico a organismos. Então, se a gente vai ter uma água de classe 1, que é para abastecimento e consumo humano após tratamento simplificado, para proteção de comunidades aquáticas, incluindo em terras indígenas, recreação de contato primário, ou irrigação de hortaliças de consumo cru, que a gente vai acabar consumindo com pouca limpeza ou pouco processo, a gente precisa verificar que não tem efeito tóxico crônico a organismos. Ele não faz referência a quantos níveis tróficos nessa legislação. E ao mesmo processo para as águas de classe 2, que são águas que a gente vai utilizar para abastecimento e consumo humano após tratamento convencional, proteção das comunidades aquáticas, recriação de contato primário, irrigação de hortaliças, plantas frutíferas, parques e agricultura, aquicultura e atividade de pesca. Ele faz referência também, então, que esses critérios vão ser estabelecidos pelo órgão ambiental competente ou por instituições nacionais ou internacionais renomadas. Então, a gente pode classificar eles dentro disso também. Com relação às águas doces de classe 3, ele faz referência à não verificação do efeito tóxico agudo aos organismos, né? Então, é uma classificação, é um ensaio diferente, né? Para a classe 1 e 2 é um ensaio crônico e para a classe 3 é um ensaio agudo. Então, a classe 3 ela vai ser utilizada para abastecimento e consumo humano após tratamento convencional e avançado, irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras, pesca amadora, recreação de contato secundário e dessedentação de animais. Além do CONAMA 357, a gente possui o CONAMA 430. O 430, ele vai fazer referência, então, aos padrões de lançamento de efluentes. Então, a gente vai ter ali, no parágrafo único, né, o lançamento indireto de efluentes no corpo receptor deverá observar o disposto nessa resolução, quando verificada a inexistência de legislação ou normas específicas, disposições do órgão ambiental competente, bem como diretrizes da operadora dos sistemas de coleta de tratamento e esgoto. Então, o CONAMA 430, ele dá uma norteada nesse lançamento dos efluentes, tá? Mas, como eu vou falar depois, a gente pode ter legislações estaduais, né, dos órgãos ambientais estaduais, que vão se sobrepor ou auxiliar, né, nesse processo. Então, o artigo 18 do CONAMA 430, ele faz referência, então, de que o efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de ecotoxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente. Então, aqui vai entrar, então, por exemplo, a FEPAM no Rio Grande do Sul. Ele faz referência, então, que eles devem se basear em resultados de ensaios ecotoxicológicos aceitos pelo órgão ambiental, e aqui ele vai fazer referência, então, aos 2 níveis tróficos diferentes. Então, até agora, até o momento, só o CONAMA 430 faz referência, a gente precisa fazer 2 níveis tróficos. Ele fala também que quem vai especificar a vazão de referência do efluente do corpo receptor é o órgão ambiental. Então, quando a gente fizer um ensaio e tiver o resultado do ensaio, a gente precisa saber aonde que a gente vai estar lançando esse efluente, né? Se é um rio pequeno, um rio com corpo maior, e quem vai fazer, então, essa especificação da vazão, de acordo com o CONAMA 430, é o órgão ambiental específico daquela região.
E na ausência, então, de ter esses padrões estabelecidos pelo órgão ambiental, ele já dá as diretrizes que devem ser obedecidas. Então, a gente vai ver depois que tem alguns órgãos ambientais que fazem só referência ao CONAMA 430. Então, se a gente estiver lançando um efluente em corpos de água doce classe 1 e 2, a concentração do efluente no corpo receptor, que é o CECR, deve ser menor ou igual à concentração de efeito não observado em 2 níveis tróficos. Então, a gente vai precisar fazer um ensaio crônico para a gente obter o seno, que é a concentração de efeito não observado, e essa concentração de efeito não observado tem que ser menor ou igual à concentração de efluente no corpo receptor. Ou a gente pode fazer um ensaio agudo, de acordo com o CONAMA, né? E calcular, então, que a nossa CL50, que é a concentração letal 50% dividido por 10, vai ser, então, menor ou igual ao CCR. Desculpa, gente, aqui está tudo virado os meus símbolozinhos. Ou então a gente vai levar em consideração o FT. 30 dividido pelo FT vai ser menor ou igual ao CCR. Para ambientes de água doce classe 3, a concentração do efluente no corpo receptor deve ser menor ou igual à concentração que não causa efeito agudo nos organismos aquáticos, em 2 níveis tróficos. Então, para a classe 3, a gente vai ter o CCR menor ou igual a CL50 dividido por 3, ou a gente vai ter o CCR menor ou igual a 100 dividido pelo fator de toxicidade. Então, ambos a gente faz em 2 níveis tróficos, né? Lembrando aquilo que a gente conversou no início aqui do webinar. Então, a gente vai poder escolher 2 níveis tróficos dentro da cadeia. E os resultados desses 2 níveis tróficos têm que ser menores que a concentração que a gente vai colocar no corpo de efluente no corpo receptor. Então, 2 legislações que existem, que são abaixo, vamos dizer, do CONAMA 430. Então, em São Paulo, a gente tem a SMA número 3 de 2000. Ela vai ser norteada pela CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Ela não fala especificamente em corpos receptores de classe 1, 2 e 3, mas faz a relação de proporção de efeito agudo e crônico em relação ao DER. Eles chamam de DER aqui, né? Que é a diluição do efluente no corpo receptor, que é o mesmo que o CECR, né? Que é a concentração de efluente no corpo receptor. Então, para São Paulo, o DR, né, a diluição do efluente no corpo receptor, tem que ser menor ou igual ao CS50 ou CL50 dividido por 100, então a concentração de efeito em 50% dos organismos, ou a concentração letal em 50% dos organismos dividido por 100, ou o DR tem que ser menor ou igual ao seno, que é a concentração de efeito não observado, dividido por 10. Com relação ao Rio Grande do Sul, a gente possui a Portaria 66, de 2017 da FEPAM. Ela vai ser norteada, né, pelo CONAMA 430. Então, no artigo 1º ali, ela já faz referência, né, ao CONAMA 430. Então, fontes geradoras de efluentes líquidos que possuam lançamento em corpos hídricos superficiais deverão realizar a análise de ecotoxicidade em, no mínimo, 2 níveis tróficos, seguindo os critérios estabelecidos no parágrafo 3º do artigo 18 da Resolução do CONAMA 430 de 2011. Então, para efluentes líquidos lançados em corpos receptores de água doce classe 3 ou superior, classificados conforme a resolução do CONAMA 357, que a gente viu lá no início da apresentação, deve ser atendido o inciso 2 do artigo 18 da resolução do CONAMA 430. Não se enquadram nas hipóteses deste artigo as fontes geradoras com lançamento direto ou indireto no corpo receptor, cuja origem do efluente seja exclusivamente sanitária. Então, ele não fala especificamente dos corpos receptores de classe 1 e 2, mas se refere ao 3º parágrafo do artigo 18 do CONAMA 430, que é onde informa esses padrões necessários para essas classes. Então,
Ele não vai informar quais são os limites e quais são as concentrações que podem ser colocadas, né, no corpo receptor, mas ele faz referência ao CONAMA 430. Então, quem estiver utilizando essa, essa portaria vai voltar lá no CONAMA 430 e vai ver quais são as informações necessárias. Então, como vocês devem lembrar que eu falei, no CONAMA 430, ele diz que a responsabilidade do órgão ambiental dizer qual é a vazão de referência do corpo hídrico, e a portaria 66 da FEPAM diz que é a responsabilidade do gerador do efluente ter o conhecimento desta vazão. Então, quem está gerando esse efluente, lançando esse efluente no corpo hídrico, precisa ter conhecimento dessa vazão de referência. E ele também guia aqui a gente para a frequência desses ensaios, né? Sendo anual, semestral ou bimestral, dependendo da quantidade de efluente que é gerada e lançada no corpo hídrico. Ele também faz referência que outros critérios podem ser estabelecidos, né, em função da origem e da vazão do efluente e também do corpo hídrico receptor. Então, agora que a gente já viu tudo que é exigido, né, para alguns casos são exigidos ensaios crônicos, para outros casos são exigidos ensaios agudos, são exigidos também 2 níveis tróficos. A gente vai dar uma olhadinha nesses ensaios, em como eles funcionam e quais são os organismos mais utilizados. Então, aqui eu fiz um quadro comparativo para vocês acompanharem, de ensaios agudos e ensaios crônicos. Então, os ensaios agudos, eles vão ser mais curtos. Eu trouxe como exemplo um ensaio com peixes, que dura 4 dias. E os ensaios crônicos, eles vão ser mais longos. Eles vão durar, por exemplo, em peixes, 7 dias. Quais são os organismos utilizados? Então, a gente vai utilizar, principalmente, né, em ensaios agudos, a Daphnia similis e a Daphnia magna, que são microcrustáceos, o Dânio rério e o Pimefalis promelas, que são peixes, e a Rhaphidoceles subcapitata e o Desmodesmus subspicatus, que são espécies de algas. No ensaio crônico, a gente pode utilizar a Seriodaphnea dúbia, que é um microcrustáceo, pode utilizar também o Dânio e o Pimefalis como peixes, em outro estágio de desenvolvimento, e as duas algas que também podem ser utilizadas, também são utilizadas no ensaio crônico. Na verdade, as normas de algas, normalmente, elas são crônico e agudo. Não quer dizer que a gente não possa fazer um ensaio crônico com uma Daphnia magna, nem que a gente não possa fazer um ensaio agudo com uma Seriodaphnea dúbia. É só o que eles são mais utilizados, né? Então, nos ensaios agudos, a gente vai avaliar apenas a mortalidade, né, que pode ser classificada, então, como ausência de organismo ou de movimento desses organismos. Como alguns são muito pequenos, a gente não consegue verificar efetivamente, né, se aquele organismo está morto ou não. E no ensaio crônico, a gente vai avaliar a mortalidade e mais um outro parâmetro. Em alguns casos, a reprodução, como no caso da Seriodaphnea dúbia, a gente avalia se quantos organismos filhotes o organismo em teste reproduziu, ou também o crescimento, como no caso das larvas de peixes com Dânio rério e Pimefalis promelas. Então, os resultados obtidos no ensaio agudo vão nos gerar valores de concentração de efeito em 50%, concentração letal em 50% dos organismos e fatores de toxicidade. E os ensaios crônicos vão gerar resultados de concentração de efeito não observado, concentração de efeito observado, fator de toxicidade em alguns casos e unidade tóxica crônica. Então, a escolha de qual organismo ou qual tipo de ensaio vai depender da legislação a ser aplicada. Aqui também eu trouxe para vocês darem uma olhada. Aqui a gente tem um organismo adulto de Pimefalis promelas, um organismo de Daphnia magna, organismos de Rhaphidoceles subcapitata, um organismo juvenil de Dânio rério e um organismo adulto de Dânio rério.
Então, ali são os organismos que a gente mais utilizou. Aqui eu trouxe um quadro para a gente dar uma olhadinha nos tipos de ensaios que são realizados com eles, os organismos, o tipo de organismo, então se é um microcrustáceo, um peixe, uma alga, e o nível trófico. Então, que a gente pode verificar, então, que Daphnia similis e Daphnia magna são enquadrados como consumidor primário, que algas são enquadradas como produtores e que peixes são enquadrados como consumidor secundário. Então, de acordo com a legislação, a gente vai ter que escolher 2 níveis tróficos, né? Então, a gente pode escolher, para fazer os ensaios, uma espécie de peixes e uma espécie de algas, ou uma espécie de peixe e uma espécie de microcrustáceo, ou uma espécie de microcrustáceo e uma espécie de alga. Sempre levando em consideração os aspectos físico-químicos da sua amostra, né? Então, a gente precisa também, não só em relação à água doce, mas em relação a todos os tipos de amostra, né? Nós vamos ter água doce, vamos ter água salina, água salobra. Então, não é legal a gente fazer esse ensaio, por exemplo, com uma água salina, com um organismo de água doce, porque a gente já vai ter alguma toxicidade por causa do sal, né? Então, é sempre importante a gente tomar esse cuidado quando escolhe os organismos. Nem também fazer, só adicionando mais um, fazer um ensaio que a gente quer ver a toxicidade de uma água em um organismo de sedimento, né? Então, é importante a gente fazer essa escolha correta. Então, como são realizados os ensaios? Aqui eu trouxe um passo a passo, mais ou menos, de tudo que a gente realiza, só para a gente se nortear, e depois eu vou passar por eles. Então, primeiro a gente coleta essa amostra, preserva essa amostra, existem legislações, existem normativas para a realização desses 2 processos. A gente vai ambientar essa amostra para exposição, vai fazer a avaliação físico-química dela, verificar os parâmetros, vai fazer a exposição dos organismos nessa amostra, avaliar os efeitos, realizar os cálculos estatísticos e elaborar o relatório. Então, com relação à coleta e preservação das amostras, existe a ABNT 15469, que está válida a partir de 2016, e ela vai nortear para a gente, né, como que a gente deve fazer a coleta, a preservação e o preparo dessas amostras. Então, com relação ao preparo, por exemplo, vamos dizer que a gente tenha uma amostra de derivados de petróleo para teste em organismos aquáticos. A gente não pode simplesmente colocar o peixe dentro de uma amostra que tem características oleosas, né? Então, a gente vai realizar um preparo, né? Provavelmente uma fração solúvel dessa amostra, para daí expor os organismos num ambiente mais realístico com o que ele vai estar sendo exposto no meio ambiente. Ele faz também referência, então, aos processos de amostragem e ao modo de preservação. Aqui eu trouxe a tabela 1 dessa norma. Então, a gente tem aqui com referente a águas e a efluentes, essa tabela é bem extensa, né? Tem todos os outros tipos de amostra. Então, águas e efluentes, que é o nosso interesse hoje, a gente vai colocar em frascos de vidro ou plásticos inertes. Vai poder preservar essa amostra como? A gente não vai utilizar nenhum preservante químico, né? Porque senão isso pode ser tóxico para os organismos. Então, a gente vai resfriar ela, ou vai manter abaixo de 10 graus sem congelamento, ou se a gente precisar armazená-la por mais tempo, a gente vai congelar abaixo de 10 graus. Após o tempo de coleta, né? No caso de águas, é a 48 horas após a coleta, e no caso de efluentes, é até 36 horas após a coleta. E aqui são os tempos de validade. Então, se a gente só resfriar, a gente vai ter, por exemplo, 12 horas de validade dessa amostra, mas se a gente congelar ela a menos 10 graus, em até 48 horas após a coleta, a gente pode armazenar essa amostra até 60 dias. E a gente não pode descongelar e recongelar ela posteriormente. Então, no momento que a gente descongela ela, a gente precisa utilizar. Pronto.
Quais são os procedimentos pré-exposição? Então, a gente vai descongelar essa amostra, caso a gente tenha congelado, a gente vai homogeneizar bem ela para fazer com que o organismo se exponha a um total, né, dessa amostra, vai aclimatar a amostra, porque a amostra tem que estar na mesma temperatura dos organismos, né, a gente não pode expor os organismos a uma amostra com uma temperatura diferente do habitual deles, que isso já vai gerar uma toxicidade. A gente vai avaliar os parâmetros físico-químicos, entre eles pH, oxigênio dissolvido, salinidade. Algumas normas pedem para avaliar a condutividade também. E caso a gente precise ajustar, porque as normas vão dizer que o pH, por exemplo, tem que estar entre 7 e 8, se ele estiver entre 6, a gente pode ajustar esse pH, mas a gente precisa realizar um ensaio em paralelo. Então, a gente vai realizar um ensaio com a amostra sem estar ajustada e um ensaio com a amostra ajustada. E a gente vai preparar as diluições. Então, tanto no caso dos ensaios agudos quanto nos ensaios crônicos, a gente pode ter análises qualitativas, que vão ser análises de presença e ausência. Então, a gente vai ter somente o controle e a amostra 100%, né? E isso vai nos dar um resultado de tóxico ou não tóxico. E os ensaios quantitativos, que a gente vai realizar uma série de diluições, e aí a gente vai ter os valores de CS50, CL50, seno, CEL e FT. Então, os procedimentos. A gente vai preparar essas amostras com diluições ou não, né, dependendo do ensaio que a gente vai realizar. Então, aqui eu trouxe um exemplo de diluições que a gente utiliza. Então, a gente utiliza 5 diluições da amostra mais um controle. Vai verificar os parâmetros físico-químicos antes, durante e após o término da exposição. Isso vai depender da norma que está seguindo do organismo, né? Vai aclimatar as soluções à temperatura do ensaio, precisa estar na mesma temperatura que os organismos vivem, né? E vai inserir, então, os organismos em diferentes concentrações e em várias réplicas, dependendo da norma. Em períodos específicos, a gente vai observar os efeitos, né? Sendo elas a mortalidade, o comportamento, a reprodução e o crescimento desses organismos. E vai finalizar, então, o ensaio avaliando esses efeitos, né? Vendo se a gente possui mortalidade ou não, se existe efeito sobre a reprodução desses organismos ou não, sobre o crescimento, o peso e esses diferentes parâmetros. Então, os resultados obtidos vão nos dar, nos ensaios agudos, principalmente, a concentração de efeito em 50% da população, e a concentração letal em 50% da população. Então, em organismos que a gente observa a mortalidade, como os peixes, a gente tem certeza que aquele organismo está morto, a gente calcula a concentração letal. Em organismos menores, por exemplo, como a Daphnia similis, que a gente não tem como visualizar e ter certeza que aquele organismo veio a óbito, né? A gente vai calcular a concentração de efeito. Para fazer esses cálculos, então, a gente pode utilizar alguns testes estatísticos, como o Trimed-Spearman-Carber, o ICPIN e a interpolação linear. Para calcular, então, o seno e o CEL, que é a concentração de efeito não observado e a concentração de efeito observado, a gente vai utilizar uma nova, a gente vai ter várias concentrações, né? Vai utilizar uma análise de comparação múltipla com um teste posterior, que pode ser o Duné, o Tukey ou o Wilcoxon-Rankin. Para esses ensaios aqui, é sempre importante a gente calcular também a normalidade e a homocidacidade da amostra, para verificar qual é o tipo de teste pós-hoc que a gente vai utilizar. A gente vai poder calcular também com os dados o fator de toxicidade, utilizado em ensaios agudos, principalmente, né? Alguns ensaios crônicos também pode ser calculado, onde a gente vai dividir 100 pela concentração que não causou efeito. Então, por exemplo, se a gente teve efeito em 100%, mas não teve efeito em 50% dos organismos, a gente vai fazer 100 dividido por 50 e o nosso FT vai ser igual a 2. E a unidade tóxica crônica, que é utilizada em ensaios crônicos, onde a gente vai dividir 100 pelo seno, que é a concentração de efeito não observado. Essa concentração a gente vai obter através desses testes estatísticos e vai dividir, então, 100 por exemplo, 50, como no caso anterior,
e a gente vai ter um TC de 2. Então, aqui eu trouxe só um gráficozinho para exemplificar, né, a concentração letal a 50% da população. Aqui a gente tem o crescente da mortalidade e o crescente da concentração. Vai chegar a um ponto da curva que a gente avaliou a mortalidade, que a gente vai ter 50% de mortalidade dos organismos em X concentração. E esse aqui é o nosso valor de CL50. A gente não precisa atingir esse valor, né? Esse valor ele pode ser especulado. Então, por exemplo, a gente pode estar com 6,25 aqui, o 12,5% aqui, o 25 por aqui, e o 50 e o 100 aqui, e aí a gente vai ter esse cálculo a partir dessa projeção linear dos valores. Então, eu trouxe também para a gente dar uma olhadinha num relatório de ensaio, que é emitido aqui pela NSF, né? Então, a gente vai ter nesse relatório de ensaio alguns itens que são exigidos pelas normas, né? E também que auxiliam a gente a entender esse processo. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é o resumo dos resultados, né? Primeiro aqui em cima, qual é o organismo, né, que foi testado, a Microcrustáceo Daphnia similis. Então, a gente tem os resultados que a gente obtém com um teste agudo. A amostra não foi tóxica nesse caso. A gente calculou o CS50 em 48 horas, ele vai ser maior que 100%, porque a gente não atingiu mortalidade, né, nessa amostra, e o nosso FT vai ser 1, porque vai ser 100 dividido por 100, que é a maior concentração que não causou efeito. Então, aqui a gente tem também as normas que foram seguidas, né? Nesse caso, a gente seguiu a OECD e a ABNT para coleta e preservação, e as análises, as técnicas estatísticas utilizadas. A gente tem também as condições do ensaio, como ele foi realizado, o número de organismos por réplica, o volume de solução, a duração, os critérios de validação. Então, a gente tem máximo de 10% de imobilidade dos organismos no controle. A gente vai ver depois ali o resultado, como é que ficou. A gente tem, então, a data de início, a data de término, a hora de início, a hora de término. A gente tem também os parâmetros físico-químicos da água de diluição, os dados da amostra também, alcalinidade, dureza e pH, como a gente preparou essas amostras, né, as concentrações em porcentagem, como foi feito o preparo. A gente tem aqui na segunda página os parâmetros físico-químicos da amostra no ensaio inicial e final, que é o que a norma exige, e apenas em duas partes da amostra, né, na concentração maior e na menor, e os resultados obtidos, né? Então, aqui a gente tem o número de organismos imóveis, né, por réplica. A gente tem o total de imobilidade, então a gente teve 2 imobilidades na concentração B, que é de 6,25, e uma na F, mostrando então que essa amostra não é tóxica, né? A gente não teve em nenhuma concentração, nada acima de 10% de toxicidade. Então, com relação ao cálculo estatístico, a gente não vai poder realizar, porque a gente não teve efeito em 50% dos organismos. E a gente apresenta também a carta controle, né, de sensibilidade da Daphnia similis para os ensaios que a gente realiza no laboratório. Depois eu ainda vou falar um pouquinho sobre isso. Com relação, então, a um relatório de ensaio de toxicidade crônica, a gente tem aqui para a Seriodafnia dubia. Esse aqui vai ser um pouquinho mais curtinho, que eu estou colocando só as partes principais. Ele vai ser bem igual ao de toxicidade aguda, só vai ter alguns pontos diferentes. Então, a gente tem aqui o valor de seno, no caso, esse aqui foi uma amostra que aparentou ser tóxica. A concentração de efeito não observado foi 50%, a concentração de efeito observado foi em 100%, e a unidade tóxica crônica foi igual a 2. Então, aqui a gente vai ter os mesmos parâmetros. Essa normativa exige que seja feita a avaliação de AD e pH na mais alta, na intermediária e na mais baixa. Aqui a gente tem as observações, então, do número de reprodução, né, número de filhotes que cada fêmea, cada organismo deu, o total de imobilidades. E aqui eu tenho um exemplo de um teste estatístico. Então, para essa amostra, a gente realizou uma ANOVA com o pós-hoc de Duné. Aqui a gente pode ver
a significância estatística na concentração maior. Então, esse aqui vai ser o nosso valor de CEL, o nosso valor de seno, de concentração de não tóxico, vai ser 50%, e é isso que vai nortear, então, nós colocarmos o resultado aqui. No caso de toxicidades crônicas, quando a gente tem dois resultados, a gente vai ter o resultado da mortalidade, por exemplo, e da reprodução, a gente vai levar em consideração o ensaio, o parâmetro, né, a reprodução ou a mortalidade, o que for pior, né? Então, se a gente só tiver efeitos na reprodução e não tiver efeitos na mortalidade, a amostra vai ser tóxica, e se a gente tiver só efeitos em mortalidade e não tiver em reprodução, a amostra também vai ser tóxica. Então, os controles necessários. Existem vários controles necessários nos ensaios ecotoxicológicos, mas os dois principais que eu trouxe aqui para a gente discutir são as cartas controle e o lote das águas. Então, com referência ao lote das águas, toda vez que a gente vai trocar o lote da água que a gente está utilizando, a gente precisa verificar se essa água está ok para uso, né? Então, a gente pode fazer uma comparação entre o lote que está em uso, que já se mostrou não ser tóxico, e o novo lote que foi preparado ou coletado, no caso, quando a gente utiliza água de fonte natural, vai inserir cerca de 20 organismos, dependendo do organismo que está utilizando, e vai avaliar a mortalidade após 48 horas. Se a gente utiliza o mesmo tipo de água para diversos organismos, a gente pode utilizar o organismo mais sensível. Então, por exemplo, se a gente utiliza o mesmo tipo de água para peixes e para microcrustáceos, a gente pode utilizar o microcrustáceo que vai ser mais sensível do que o peixe para esse parâmetro. A gente faz também a carta controle. A carta controle é montada com ensaios de referência, com substâncias de referência, né? Então, a gente vai utilizar sempre a mesma diluição de algum produto químico, né? No caso aqui da Daphnia magna, a gente tem uma carta controle para dicromato de potássio. E para as larvas de Pimeaphyllus promelas, a gente tem uma carta controle com cloreto de sódio. Então, o que vai regrar a nossa carta controle? A gente vai fazer, primeiro, 7 pontos, né? 7 ensaios que vão nortear a nossa carta controle. Ela, principalmente, vai ter a média, uma linha onde vai ser a média das concentrações de efeito em 50%, uma linha superior com 2 desvios a mais, né, dessa média das concentrações, e 2 desvios a menos do CS50. Então, ela vai ter no mínimo 7 pontos, no máximo 20 pontos, e a cada 20 pontos, então, a gente tem que renovar, né? Pega os últimos 7 pontos e cria uma nova carta controle, com novos limites e nova média e novos limites com os desvios. Então, dependendo como a gente realiza lá no laboratório os ensaios muito frequentemente, a gente faz essa carta controle mensal. Quando a gente faz ensaios pontuais, tem alguns organismos que não são utilizados sempre, são utilizados mais pontualmente, a gente realiza um ensaio de referência ao mesmo tempo do ensaio teste com a amostra teste. Então, para finalizar, a gente tem aqui, então, um comparativo entre as normas nacionais e as normas internacionais. Entre as principais normas nacionais e internacionais, a gente vai ter a ABNT, a EPA, que faz referência também a ensaios em relação ao ambiente, né? E a OECD, as normativas são um pouco mais relacionadas com produtos químicos e não tanto com análises ambientais. Mas eu trouxe para vocês aqui comparar, por exemplo, a norma BNT 12713, que é para a Daphnia, e a OECD 202, que também é para a Daphnia, para a gente ver como elas se equivalem em referência aos principais pontos, né? Então, ambas são para a Daphnia similis ou Daphnia magna. A idade dos neonatos é bem equivalente, né? Então, a gente pode ver aqui de 6 a 24 horas, ou de 2 a 26, e aqui na OECD de 2 a 24. O período de exposição é de 48 horas. A gente pode usar água natural ou reconstituída. A dureza da água, então, é igual, né, para
para Daphnia similis na ABNT e para Daphnia similis na OECD, e o mesmo para Daphnia magna. A gente vai utilizar também o mesmo volume de solução por réplica, 2 ml por organismo. A gente vai ter o mesmo número de réplicas, 4, o mesmo número de organismos por réplica, 5, a mesma temperatura de ensaio, a mesma luminosidade, o mesmo efeito é observado, né? E os mesmos cálculos, né? CE50, aqui na BNT faz referência ao fator de toxicidade, que não se faz na OECD, mas elas são muito equivalentes, né? Então, a gente pode estar bem tranquilo quando a gente segue uma normativa, seja ela nacional ou internacional, porque elas têm equivalência, né? Quando a gente elabora e revisa, principalmente as normas da ABNT, que são normas que a gente pode participar da revisão, a gente consegue visualizar isso, né? Que são a gente utiliza as normas internacionais também para reger as nossas normas nacionais. Então, alguns outros ramos da ecotoxicologia que a gente trabalha lá na NSF, né? Então, a gente também faz ensaios para atingir legislações referentes à água salina e salobra. Também faz ensaios para atingir legislações referentes a solo e a sedimentos. E também faz a parte de BPL, né, de boas práticas de laboratório, com estudos, então, para remediadores, agroquímicos e preservantes, né? Então, todos esses produtos, quando eles vão ser lançados no mercado, eles precisam de um estudo para comprovar que eles não são tóxicos ou para determinar qual é a concentração deles, né, de uso para não ser tóxicos no meio ambiente. Então, a gente também faz esse tipo de estudo. Então, eu queria agradecer a todos pelo tempo e pela disposição de me assistir nesse webinar. É o meu primeiro webinar pela NSF, eu estou muito feliz de ter participado. E eu vou estar à disposição, então, para responder as perguntas enviadas pelo chat e vou passar a palavra aqui para a Stefane, então. Muito obrigada. Obrigada, Laura. Foi uma excelente apresentação, né? Então, agora a gente vai para a nossa sessão de perguntas e respostas, tá? Eu recebi algumas aqui. Eu já vou só lembrar que as outras a gente vai enviar, né? Como eu comentei no início do webinar, a gente vai estar enviando para vocês por e-mail, bem como o próprio link para assistir novamente o webinar. Então, vamos lá. Laura, uma pergunta que chegou. Os níveis tróficos testados devem ser subsequentes ou poderiam ser alternados? Podem ser subsequentes ou alternados. O importante é que se teste 2 níveis tróficos, né? Para tu conseguir atingir 2 pontos da cadeia alimentar. Então, tu pode escolher tanto peixes e algas, como microcrustáceos e algas, não tem problema, né? Não precisa ser exatamente um abaixo do outro. Acho que o mais importante, né, é não escolher 2 organismos do mesmo nível trófico e também escolher organismos que sejam sensíveis, né, ao que tu está testando. Então, escolher organismos de água doce para efluentes que vão ser lançados em corpos de água doce e organismos marinhos quando for lançar em águas marinhas. E essa eu acho que essa tua resposta, essa pergunta fecha um pouco com essa outra aqui, né? Que em algum caso pode ser diminuído o número de níveis tróficos utilizados? Deixa eu ver. Eu acredito que não, tá? Existe a possibilidade de, em algum momento, o órgão ambiental, né, declarar para a pessoa, ou para a instituição, ou para a empresa, de que ele não precisa mais realizar 2 níveis tróficos. Eu acho muito importante realizar sempre 2 níveis tróficos, porque quando tu analisa somente um nível trófico, tu pode estar perdendo a sensibilidade, né, desse efluente, e ele pode causar morte, né, e efeitos sobre outros organismos que não aquele testado, né. Mas que
eu me lembre, tem algumas legislações que fazem referência a isso, de que após um tempo que tu demonstra que o teu efluente não é tóxico para 2 níveis tróficos ou mais, né? Vamos dizer, eu estou chutando aqui, né? Vamos dizer 5 anos seguidos que teu efluente não se demonstrou tóxico, o órgão ambiental pode pedir a diminuição desses níveis tróficos, né? Tu utilizar menos de 2 níveis tróficos. Mas assim, ecologicamente pensando, eu faria sempre 2 níveis tróficos. Obrigada. Vamos para mais uma aqui. Como o fitoplâncton e zooplâncton são a base das cadeias alimentares, seriam os organismos mais indicados de serem testados? Sim, podemos levar em consideração isso. Então, a gente vai ter no fitoplâncton ali as algas, né? A Desmodesmos ou a Rhaphidoceles, e no zooplâncton os microcrustáceos, né? Que entraria ali a Daphnia similis, por exemplo. Então, a gente poderia utilizar esses dois principalmente, né? Mas também por experiência, né, a gente já teve casos de amostras que causaram efeito em peixes, mas não causou em algas, né? Então, assim, apesar de tu não ter um efeito no produtor primário, né, em quem vai gerar alimentação para a cadeia trófica, tu pode ter uma substância que seja tóxica para organismos maiores, né? E isso também daí se aplica mais também a nós, né? Quanto mais no topo da cadeia, mais próximo dos humanos esse organismo está, né? Então, efeitos sobre ele podem demonstrar um efeito maior sobre a gente também. Certo. Mais uma aqui. Existe alguma legislação que normatize o uso de animais e a sua eutanásia em relação às espécies utilizadas para os ensaios ecotoxicológicos? Sim, então a gente tem assim, na verdade não são para todos, né? O Brasil possui o CONSEA, e ele possui legislações referentes à eutanásia de animais e organismos, né? Entre eles a Lei Aroca de 2008. Então, todas as instituições que utilizam animais precisam ter uma comissão de ética, né, para legislar e organizar esses ensaios dentro das instituições, seja ela uma instituição de ensino ou uma instituição de pesquisa ou uma instituição de análise, que nem nós, né? Mas com relação aos ensaios ecotoxicológicos, os únicos que vão entrar nessas legislações são os peixes, né? Que a gente vai precisar fazer a eutanásia e o manejo desses organismos e o cultivo de acordo com as leis do CONSEA. Os outros organismos, como algas, microcrustáceos, até a gente pode extrapolar para abelhas, minhocas, que são outros organismos que são utilizados para testes, né, e para ensaios, esses não são regulamentados, né, eles não têm uma normativa para realizar o processo de eutanásia, entraria somente os peixes. Acho que é isso. Certo. Vamos para uma última pergunta aqui, que chegou. Laura, não ouvi tu falar sobre a bactéria Fibrio fischeri. Fischeri, isso? Podemos Isso. utilizar ela como um nível trófico para análises ecotoxicológicas? Sim, podemos. A bactéria Vibrio fischeri, ela é uma bactéria marinha, né? Então, ela é mais aconselhada para utilizar em ensaios com água salina ou salobra. Mas a norma que rege ela, né, da ABNT, ela tem uma parte que ela te guia para fazer essa salinização dessa água, né? Então, ela te abre uma brecha para tu poder testar com água doce. Eu não falei porque eu prefiro testar amostras de água doce com organismos de água doce. Mas, se for da vontade, né, ou se precisar fazer esse teste, essa norma, ela faz esse auxílio, né? Ela te auxilia a preparar soluções para tu ajustar a salinidade dessa amostra para uma salinidade que a bactéria precise para sobreviver, né? E aí entra um ensaio em paralelo. Então, seria
bem interessante, né, e importante, realizar então um ensaio com a amostra não estando ajustada para salinidade e uma amostra com ela ajustada para salinidade. Então tá, eu te agradeço novamente, Laura, por estar com a gente nesse horáriozinho aqui do meio-dia, né? Nesse nosso webinar. A gente recebeu outras perguntas, tá? Mas assim, para respeitar o tempo de todos e do que a gente também está se propondo, como a gente disse, a gente vai responder essas perguntas por e-mail, né? Em nome da NSF International, nós agradecemos pela sua audiência, né, e pela excelente participação de vocês em nosso webinar. Convidamos vocês a ficarem de olho e participando das nossas próximas sessões, né? E que gostaria somente também de lembrar que essa sessão completa vai estar disponível no nosso canal de YouTube, tá? Para que vocês possam revisá-las e compartilharem quantas vezes vocês quiserem. Da nossa parte era isso, a gente se despede, desejando ainda para todos vocês uma excelente semana. Muito obrigada.